O índice de confiança da indústria, da FGV, caiu 1,6% entre agosto e setembro. Após essa nona queda consecutiva, o índice agora é o menor desde agosto de 2009, e está inclusive abaixo da média histórica recente, a média desde 2003. Ou seja, o índice de confiança que começou o ano caindo devagarzinho, de forma lenta, aparentemente aquilo refletia ainda num ambiente de nível de atividade bastante razoável, refletia algum impacto das medidas macroprudenciais, do aumento da taxa de juros sobre expectativas. Mas agora, a partir de maio, principalmente de 2011, o índice de confiança começou a cair mais acentuadamente. Em junho ele caiu 2,5%, depois caiu acima de 2% até agosto e agora cai um adicional 1,6%. Então agora a percepção, quer dizer, a avaliação do nível do índice de confiança já mudou bastante. O nível do índice de confiança já é considerado relativamente baixo, a situação já passa de uma confiança moderadamente alta para uma situação de confiança moderadamente baixa. E quando nós olhamos as variáveis da sondagem da indústria do ponto de vista do horizonte temporal, o resultado é ainda mais complicado, mais preocupante, porque as variáveis que medem a situação presente em setembro pioraram muito pouco. O índice da situação atual recuou só 0,6%. Quem puxou, as variáveis que puxaram o índice, a queda do índice em setembro de 2011 foram as expectativas. O índice de expectativa recuou 2,6%, já está abaixo dos 100 pontos, ou seja, as expectativas para os próximos meses agora são desfavoráveis, são moderadamente pessimistas. Olhando especificamente as variáveis que miram esse futuro de curto prazo, chama atenção o fato de que a produção, a expectativa para a produção, que já vinha piorando, que já era fraca, principalmente em julho passado foi muito fraca, continua sem dar sinais de recuperação expressivos para os meses seguintes. Não há expectativa das indústrias de grande aceleração da produção. E isso se deve, de alguma forma, ao acúmulo de estoques, né? Nós já havíamos comentado que nos meses anteriores havia aumentado bastante a proporção de empresas com estoques excessivos. Essa proporção de empresas de estoques excessivos aumentou um pouco mais, para 10% em setembro. A variável de estoques, considerando também as empresas que estão com estoques insuficientes, andou de lado, ou seja, não foi ainda em setembro que as empresas ajustaram seus estoques, então elas têm uma expectativa por isso também moderada para a produção, além da percepção também não muito favorável em relação à demanda interna e externa. Em relação à variável de estoques, é importante ressaltar que, como nessa época do ano nós temos uma aceleração natural em função do final de ano, do Natal, é um momento propício para as empresas fazerem esse ajuste de estoques. Mas para fazer esse ajuste de estoques, elas terão que realmente produzir um pouco menos que a sua própria demanda por um tempo, e isso realmente dá essa perspectiva de produção ainda não muito forte. Os estoques industriais estão mais acentuadamente excessivos, principalmente em bens intermediários, que é a categoria de uso que vem sofrendo mais, né? O nível de utilização vem caindo, o ambiente dos negócios é percebido de forma negativa, e aí nós temos principalmente no setor metalúrgico, no setor químico e no setor têxtil, um acúmulo de estoques, uma expectativa de produção baixa, e com isso também uma mudança na percepção em relação às perspectivas de contratações, que a variável emprego previsto é uma variável que puxou muito a queda do índice de expectativas em setembro. A variável de emprego, que apresentava um perfil até favorável no início do segundo trimestre do ano, houve uma piora bastante acentuada em agosto e setembro, e em setembro especificamente
as empresas passaram por uma situação mais ou menos neutra. Pode-se dizer que a indústria passou de uma situação contratante para uma situação neutra, com uma posição até mais negativa, menos favorável, ou seja, há um percentual relativamente alto de empresas prevendo a possibilidade de desmobilização de mão de obra entre os bens intermediários. Para os próximos 6 meses, as expectativas da indústria, como não poderia deixar de ser, com esse cenário mais de curto prazo, também não são as melhores, embora nesse horizonte o empresário brasileiro tenda a sempre ser otimista. Então, nós temos ainda uma proporção superior a 40% de empresas achando que a situação deve melhorar, mas o resultado desse indicador já está abaixo da média histórica, ou seja, o empresário no horizonte de 6 meses ele continua sendo otimista, mas esse otimismo está muito moderado e ele está certamente menos otimista do que sempre, do que na média aí dos últimos anos. O quadro todo da indústria é ainda de crescimento baixo, o nível de utilização já está muito próximo da média histórica, há segmentos já com alguma ociosidade, a desaceleração de investimentos, desaceleração de contratações, e o horizonte que foi traçado nessa sondagem, cabe ressaltar, ele de alguma forma foi influenciado, mas ainda não parece ter havido um impacto tão forte ainda das medidas da política industrial, do aumento da tributação para veículos importados. Essas medidas ainda não surtiram um efeito muito grande e o cenário certamente também é influenciado pelo aumento da incerteza no cenário internacional.